Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Corel. Eu sou Ivan Leão e esse é o canal Eterno Padawan. No vídeo de hoje eu vou estar trabalhando para reproduzir um logo que o Jonas Rodrigues mandou para mim. Ele mandou essa imagem comentando que ele fez o desenho na mão, né? E que eu poderia estar ensinando alguma forma mais ágil de justamente estar produzindo essa arte. Então vamos lá. Aqui eu tenho um bitmap, né, uma imagem que ele mandou como referência, e eu vou fazer, a partir dessa imagem de referência, o nosso desenho de logo aqui. Eu vou colocar alguns traços para a gente ter a base aqui. E eu vou desenhar, na verdade, os círculos iniciais, acho que eu vou colocar por cima, que fica mais fácil para eu ter a dimensão exata, tá? Vou colocar aqui mais uma linha só para ter a referência, e tá bom. Vou pegar a partir do meio aqui, mais ou menos no meio, né, no olho, desenhar com a ferramenta de elipse, usando o Shift e o Ctrl para ser um círculo perfeito. E vou fazer aqui no tamanho desse círculo externo. Beleza, fiz um aqui. Vou colocar com a linha de contorno em... Vou colocar amarelo? Amarelo está visível. Ou verde. Verde. Vou colocar verde aqui. Ó. Fazer mais um, clicando e arrastando para o centro, usando o Shift e o Ctrl. Ah, não, o Ctrl não. Só o Shift, no caso. Vou colocar aqui na área interna, tá? Cliquei com o botão da direita do mouse para criar mais um objeto. Vou aumentar um pouquinho o zoom. E vou continuar fazendo o mesmo processo. Ó. Clicar aqui e arrastar, usando o Shift, para fazer mais um círculo aqui no meio. Clico com o botão da direita, fiz mais um círculo. De novo aqui, usando o Shift, diminuindo para o centro. Clico com o botão da direita, fiz mais um círculo. Mais um aqui. Clico com o botão da direita de novo. Só aqui. Tá bom. Acho que esses são suficientes. Deixa eu só conferir. Então, a linha externa, aqui, 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 aqui. Beleza. Vou pegar agora todos esses aqui, arrastar para a esquerda, colocar aqui do lado. Estou usando o Ctrl só para travar na horizontal. Beleza. Vou jogar fora essas linhas guia, que na verdade nem foram necessárias, né? Centralizar aqui os objetos. Opa, F4. Agora eu vou fazer o seguinte, vou combinar os pares de elipses para ter esses efeitos circulares, essas auréolas, né, esses aros. Então eu vou pegar esse objeto aqui, na verdade eu vou pintar primeiro todos eles, fica mais fácil. Pintar todos eles em azul. Vou pegar esse objeto aqui, que é o círculo, o segundo círculo, né, contando de fora para dentro, esse aqui. Shift, vou clicar nesse aqui e vou combinar os dois. Para combinar, o atalho é Ctrl L. Ou, com o botão contrário aqui, deve ter a opção combinar, aqui, ó, combinar, Ctrl L, ou ainda no menu objeto, combinar, e tem várias outras formas. Aqui em cima também tem. Então, vamos lá, pelo atalho, Ctrl L. Combinei. Quando a gente combina dois objetos, ele vai criar um objeto só. Observem que embaixo ele lê como uma curva, tá? Essa área aqui se tornou um vazado, não tem mais objeto aqui, ó. Tem um buraco, vou até arrastar pra gente ver, ó. Então ele virou realmente um aro, ok? Vou só desfazer para voltar no lugar. E assim é o resultado que eu quero aqui, né? Então eu quero um círculo no formato de aro, beleza? A mesma coisa eu vou fazer para esse conjunto aqui, ó. Esse aqui, tá mais para dentro, né? Shift, clicar nesse outro e combinar os dois, Ctrl L. Tá aqui. E o último vai ser esse círculo com um pequeno recorte, como uma fatia que foi removida, né, foi tirada de um bolo ou uma torta, ok? Só que tem um detalhe. Essa área aqui, dá pra gente notar que ela não vem exatamente até o centro. Vou até puxar algumas linhas guia também pra gente ter a noção, ó. Olhando aqui, também nos olhômetros, né, ó, o centro pra mim tá aqui. Opa, arrastei o objeto. Eu arrastei aqui a janela sem querer. Nossa, vida. Eu nunca tinha feito isso. Vou pegar aqui de novo, ó. O centro está aqui na vertical. Nos olhômetros, né? Que eu não tenho aqui a medida. Mas então, ó, deixa eu aumentar aqui o zoom. Não sei se vai dar para enxergar aí a linha guia. A fatia não está exatamente encostada na linha, tá? E ela nem vem até o centro. Então, vou ter que usar alguma técnica para conseguir esse mesmo resultado. Vamos lá. Como que eu vou fazer?
Primeiro eu vou fatiar ele de forma normal. Então eu vou vir na ferramenta forma para fatiar. Mas antes, deixa eu fazer uma cópia, porque eu vou precisar de uma cópia dele. Copiar e colar no mesmo lugar, Ctrl C, Ctrl V. Beleza, agora sim, vou na ferramenta forma, vou clicar no nozinho e vou abrir uma fatia. Assim, ó. Aqui vai ser mais ou menos no olhômetro. Eu não tenho a medida exata aqui dessa inclinação, né? Vou fazer mais ou menos assim, acho que assim está interessante. E aqui, essa parte, essa linha aqui, ela não é exatamente perpendicular ao plano horizontal, né? Ela não é vertical, ela está um pouquinho inclinada. Então, vou também inclinar um pouquinho. Não sei se era exatamente essa a intenção, mas eu vou tentar reproduzir o mais próximo possível da imagem que o Jonas mandou aqui para mim. Então, beleza, ó, tá uma fatiazinha aqui, só que aí já cai naquele problema que eu falei que a fatia está indo até o centro, e eu não quero isso. Ela tem que ir um pouquinho mais externa, tá? A pontinha dela tem que ser um pouquinho mais externa. Beleza. Como resolver esse problema? Vamos lá. Deixa eu tirar esse círculo aqui, que na verdade eu estou até na dúvida se eu vou realmente precisar dele, mas vamos deixar ele aqui bonitinho para cima. E esse cara aqui, o que que acontece? Eu vou deixar ele um pouquinho mais gordo. Para deixar ele mais gordo, eu posso utilizar simplesmente a linha de contorno. Então vamos fazer essa abordagem, eu vou explicar depois por que não é legal deixar só com a linha de contorno. Vou clicar com o botão contrário aqui na cor azul, para ficar com a linha de contorno aqui em azul, na mesma cor, dando a noção de que realmente o objeto é um pouquinho mais gordo, e ele já tirou do centro total aqui, ó, aumentar o zoom para a gente ver, ó, já não está encostado, né? Só que se eu aumentar a espessura, vai deixar um pouco mais distante, que é o que eu quero. Então, vou vir aqui, colocar 1,5, vamos ver, ó. Ele deixou mais distante ainda. Vamos comparar? Eu acho que é mais ou menos isso. Tá vendo? Ó? Só que essa área aqui externa começou a ficar muito larga, se bem que eu posso já tirar todas as linhas de contorno. Vou fazer isso para não ter referência errada. Ó, vou selecionar todos os objetos, remover as linhas de contorno, só que ele vai tirar também daquele azul, depois eu tenho que devolver, né? Vamos lá, tudo bem. Vou vir aqui, devolver a cor de contorno em azul e colocar em 1,5. Que é o que estava antes. Beleza. Então, comparando agora, ainda assim, o espaço aqui em branco ficou bem estreito. Vou diminuir um pouquinho esse objeto, pouca coisa, usando o Shift. Deixa eu comparar. Acho que está interessante. Talvez a abertura seja um pouquinho maior. Vou editar também de novo aqui, ó, ferramenta forma. Aumentar um pouquinho a abertura. Ok. Eu acho que é o suficiente, tá? Então, tá bem parecido. Agora é o seguinte, como eu estava falando, esse objeto aqui está com uma linha de contorno para deixar mais espesso e para afastar aqui do centro. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais gordo ainda, vamos ver. Se com 2 não fica muito grosso. Eu acho que com 2 ficou mais próximo da nossa referência, sim, ficou melhor. Mas como eu estava falando, essa linha de contorno, ela pode atrapalhar na hora que for fazer um recolorir, um redimensionar, coisa do tipo. Mas especialmente o recolorir, porque toda hora eu vou ter que me lembrar de recolorir só essa linha de contorno. E aí começa a ficar incômodo, né? É preferível que esse objeto realmente seja sólido e não depender dessa linha de contorno. Como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Ó. Então, refrescando a memória. Aqui eu tenho uma linha de contorno, tá vendo aqui, ó? Que é ela que está deixando o objeto mais grossinho para deixar afastado esse ponto central da fatia. Vou voltar aqui em azul mesmo. Deixa eu desfazer, ó. E eu quero que tudo isso aqui, na verdade, fique gordinho com apenas o objeto, sem depender da linha de contorno. Como que eu vou fazer, então? Vou pegar esse objeto, vou lá no menu Objeto, e utilizar a opção Converter contorno em objeto. Olha o que vai acontecer. Vou clicar aqui. Agora eu tenho o objeto original, que é a parte interna, e aquele contorno se transformou num objeto. Então isso aqui, ó, deixa eu aumentar o zoom, eu tenho nós nas extremidades. Ele não é mais um traçado de linha de contorno. Tanto é que ele já está desprendido desse objeto. Vou voltar esse objeto aqui no lugar, utilizando o desfazer. Vou selecionar esses dois objetos que estão aqui, que no caso é o preenchimento. Aqui vou até colocar com outra cor, ó. O preenchimento que está em amarelo e essa parte aqui, que era o contorno, que agora virou
um objeto com esse formato de contorno. Então vamos lá. Eu vou selecionar só esses dois aqui, ó, o amarelo, Shift, vou clicar nesse contorno aqui, essa parte que era o nosso contorno, né? Vou pegar ele aqui. Peguei os dois, tá aqui, ó, dois objetos selecionados. E esses dois eu vou transformar em uma coisa só. Eu posso soldar os dois, vamos ver se vai dar certo. Aí, ó, soldei. Aí o objeto é uma coisa só, aqui ó, curva em camada 1. E eu posso novamente colorir ele em azul. E agora é um objeto sólido azul, sem depender daquela linha de contorno. Esse era o grande detalhe, tá? Vou eliminar então esse círculo aqui, porque eu realmente não ia precisar mais. Beleza. Agora eu preciso reproduzir isso para essa letra D em vermelho e fazer todo um trabalhinho aqui para estender, né, aqui para cima e cortar com essa extremidade arredondada. Vamos analisar então o que vai ter que ser feito. Vou pegar tudo isso aqui, jogar como uma cópia aqui para o lado esquerdo. Eu cliquei com o botão contrário do mouse para criar uma cópia, Ctrl G para agrupar. E aqui é o seguinte, vamos analisar. Pelo que eu estou percebendo, essa parte aqui, ela segue mais ou menos a direção do corte desse biquinho aqui da fatia. Então, eu vou tentar usar ele como referência. Vamos ver se dá certo. Ó. Vou pegar a linha guia, puxar aqui. Vou encostar essa linha guia exatamente no pontinho daqui, ó. Vamos vir aqui, encostar bem nesse pontinho. Vou clicar mais uma vez na linha guia para acionar a rotação. Utilizar o ponto de centro, né, da rotação, o eixo, né, de rotação, aqui. Colocar no mesmo lugar, bem no nozinho. E vou girar ele até encostar assim, ó, bem aqui, ó, bem na linhazinha. Ok. Com isso eu sei para onde eu quero fazer o corte, ó. Então apontei aqui para ter a linha do corte. Beleza. Eu acho que é mais ou menos isso. Vamos puxar aqui, ó, para ver, só para ter uma noção, ó. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Tá? Então vou deixar aqui mesmo. Ok. Agora eu vou desenhar um retângulo para fazer um corte. A gente vai ver como é que eu vou usar isso. Ó. Desenhar um retângulo qualquer aqui. Pegar esse nozinho aqui do retângulo, pegando bem nessa pontinha, e vou colocar no centro do desenho. Aqui, ó, no centro. Então observe que está bem no centro do círculo geral aqui, tá? Deixa eu ver se realmente pegou no centro. Vamos lá. Testar de novo. Pegar de novo no nó. Aqui, ó, centro. Agora sim. Esse objeto eu vou usar para aparar esse círculo mais externo. Só que essa linha aqui, que está na vertical, está em 90 graus certinho aqui, vai acabar cortando mais do que eu quero. Então eu vou editar esse retângulo. Para isso eu vou converter em curvas utilizando o atalho Ctrl Q. Vou vir na ferramenta Forma, pegar esse nozinho aqui e puxar para cá, ó, seguindo essa linha guia que eu criei. Ó. Aqui, ó. Segurar o Ctrl. Só para travar aqui na horizontal. Então eu fiz aqui, ó, no mesmo ângulo, né? Ó. Não está tão exato, mas já é o suficiente. E vou utilizar esse retângulo, que na verdade agora está um formato irregular, né? Deixa eu só deslocar um pouquinho para a esquerda, para ficar mais sobre a linha. E ele eu vou utilizar para cortar, para aparar esse nosso círculo externo. Então com ele, Shift, vou clicar aqui e vou aparar o objeto. Esse objeto aqui eu não preciso mais, posso jogar fora. Beleza? A linha guia posso excluir também. Essa outra também vou excluir, que já não é mais necessária. Não, essa aqui pode deixar por... Não precisa não, posso jogar fora. Beleza. Então aqui eu fiz o corte e agora eu preciso colocar uma ponta circular aqui, arredondada. Como fazer isso? Eu vou fazer com um círculo. Vamos lá. Eu posso desenhar um círculo aqui nessa ponta e tentar ajustar até as extremidades manualmente. Mas observe que não vai ser tão limpo fazer isso. Eu posso fazer nessa extremidade aqui e depois mover para cá, que vai ser mais simples. Então eu vou mostrar se eu fosse fazer nessa ponta. Eu posso utilizar aqui, ó, o ponto médio. Vem aqui, ó. Clicar, arrastar usando o Shift e o Ctrl para fazer um círculo perfeito e propagando para todos os lados.
Dessa maneira, eu vou depender exclusivamente da visão aqui, ó, para conseguir ajustar na extremidade. Ó. Eu preciso olhar e ver se está batendo. Ou seja, eu não tenho exatidão. Ao meu ver, tá ok, mas pode estar levemente fora do lugar. Então eu vou fazer de outro jeito para ter certeza que a dimensão está exata. Eu vou usar essa extremidade por quê? Porque ela está na horizontal, ela está num plano reto, o que fica mais fácil de eu fazer o dimensionamento do desenho na hora que eu estiver traçando. Vamos ver como é que acontece? Ó. Estou com a ferramenta elipse ainda, vou no ponto médio aqui de novo, ó, ponto médio, que é bem o meinho aqui, clicar, arrastar, Shift Ctrl, e dessa vez eu posso encostar com o mouse aqui, ó, no nó da extremidade, aqui ou aqui. Então fica mais fácil de eu pegar a largura exata do objeto, tá? Então pode ser de um lado ou do outro. Vou liberar o mouse, ok? Então aqui eu tenho uma precisão um pouco maior para saber que está na largura do objeto. Feito. Agora eu vou pegar esse círculo pelo centro dele e arrastar para o ponto médio desse outro cara aqui, ó. Agora sim, esse círculo obviamente se encaixaria perfeitamente aqui, porque esse aro, né, que a gente fatiou, esse aro mais externo, ele tem ele é simétrico, né? Todo o envolto dele, né, toda a volta dele é da mesma dimensão, com a mesma distância. Então, obviamente, daria certo, tá? Então, nesse caso, eu vou soldar esse objeto com esse, mas antes eu vou deixar uma cópia, porque depois eu vou precisar, sim, de uma cópia dele. Então, clicar, arrastar, botão da direita, beleza. Agora, esse aqui, Shift, vou clicar nesse objeto e vou soldar. Feito. E olha aqui, ó, agora ele fez esse arredondado certinho aqui pra gente. Beleza? Tal qual tá aqui, ó. É que tá em vermelho, depois a gente pinta, né? Ok. Essa outra ponta, para fazer a perninha do D, basta fazer um retângulo. Então vamos começar aqui com um retângulo. A partir dessa pontinha, eu espero que não bata aqui no outro objeto. Não bateu, deu certinho. Vou fazer mais ou menos nessa altura e mais ou menos nessa largura. Não vou até a extremidade, tá? Que de novo eu vou utilizar uma técnica para ficar na largura certinha, tá? Ó, vou liberar aqui. Vou na ferramenta seleção de novo. Pegar a partir da alça da direita e dimensionar ele, né? Utilizando aqui o nó do próprio objeto base, ó. Aí vai ficar na mesma largura, ok? A altura, eu vou puxar uma linha guia aqui para a gente ter referência, que é onde começa o arredondado aqui da ponta. Estou vendo aqui no objeto vermelho? Então, mais ou menos aqui. E realmente eu coloquei bem na altura. Então tá ótimo, tá? Posso excluir esse aqui. Vou usar essa outra elipse que a gente fez uma cópia, né? Deslocando a partir do centro, encostar aqui também no ponto médio do retângulo. E agora é só soldar tudo isso. Então, vou pegar esse objeto aqui, selecionar com Shift esse outro objeto, com Shift esse outro objeto, e agora eu vou soldar todos eles. Feito, olha lá. Vamos colocar agora com a cor apropriada, que no caso esse aqui é tudo em vermelho. E tudo em vermelho. E aí eu tenho já as duas letras feitas, né? Eu acho que isso aqui é uma letra O e esse aqui é uma letra D. Se é que são letras mesmo isso aqui, né? Mas me parece que são. Beleza. Agora tem mais um detalhezinho para finalizar. Essa área branca, tá vendo aqui, ó? Tem um pequeno fatiado para fazer com que a letra O, o azul, não encoste no vermelho. Poderia deixar só um círculo em branco, mas vai cair no mesmo tipo de problema que eu comentei quando eu fui fazer o fatiado, que se a gente precisar recolorir, ou se a gente precisar colocar algum objeto no fundo, vai nos atrapalhar. Então eu vou sim utilizar um círculo para fazer a referência, mas eu vou recortar essa área azul para ficar o objeto limpo. Vamos lá. Então a ferramenta elipse, a partir do centro aqui desse objeto, no caso aqui do círculo, né, ó, esse círculo aqui, ó, vamos vir aqui, Shift, Ctrl, vou arrastar para fazer um círculo aqui, observar no desenho da direita, mais ou menos a dimensão, observar, assim, tá bom? Ok. Agora, colocar em amarelo, fica mais fácil a gente compreender, e vou jogar para trás, Shift Page Down. Esse cara aqui eu vou jogar para trás também, Shift Page Down, e vou arrastar ele um pouquinho para a direita, com Ctrl, para travar na horizontal. Mais ou menos isso. Vou observar aqui. E vou deslocar um pouquinho mais para a direita. Estou deslocando com o teclado.
O que eu estou observando aqui nesse deslocamento? A distância desse espacinho aqui, ó. Imaginando aqui essa área com esse amarelo, que posso até deixar em branco agora, ó, vou deixar em branco, tá? Que fica mais fácil a gente entender. Então aqui é um somatório desses dois espaços, esse miolo aqui do meio. Então posso deixar um pouquinho mais para a direita, talvez, pouca coisa. Aqui. E esse objeto branco, esse círculo aqui que a gente usou para referência, vai aparar o objeto azul. Então, Shift, vou clicar no azul e vou aparar. Feito. E esse objeto branco, posso jogar fora ele, Delete, e tá aí. Recortado, bonitinho. E aí, vamos lá, só para ter a prova, né, final. Se eu desenhar algum objeto aqui atrás, colocar uma cor em amarelo, ó, e jogar para trás, a gente consegue enxergar que o desenho está completamente limpo. O que eu quero dizer com isso? Não tem nenhum tipo de contorno para poder compensar, aquele outro círculo branco para fazer o distanciamento, nada disso. Está tudo completamente limpo, de forma que eu posso utilizar essa arte, né, esse logo, sobre qualquer outro tipo de conteúdo, que eu não vou ter esses contratempos aí, né, esses probleminhas que podem surgir. Eu acredito que é isso. Deixa eu deletar aqui, deixar os dois bonitinhos um do lado do outro para a gente comparar. Eu espero que tenha sido útil, né? Que seja realmente interessante para vocês aprenderem novas técnicas, eventualmente alguma coisa para agilizar o trabalho de vocês. Porque uma coisa que eu sempre gostei no Corel, né? Desde que comecei a trabalhar com ele, que já faz bastante tempo, é sempre observar os desenhos de formas geométricas, mesmo que o desenho não pareça ser tão geométrico inicialmente. Então, esse esquema de desenhar a partir de elipses, retângulos ou eventualmente de polígonos, né? E você ir mesclando, soldando, aparando para chegar no seu resultado, isso sempre me agradou muito. O traçado livre, para você fazer um desenho mais sofisticado e às vezes mais natural, também é legal. Mas essa parte de transformar os objetos geométricos em um resultado que às vezes não parece que surgiu daquilo, eu acho bem legal. Por exemplo, essas extremidades aqui que eu utilizei, né, a partir do círculo, eventualmente alguém pensaria, isso aqui deve ter sido feito com algum tipo de caneta para poder traçar aqui de ponta a ponta. Bem, de repente pode ser feito, é uma outra abordagem. Mas eu utilizei uma abordagem de utilizar objetos simétricos e combinando, objetos geométricos e combinando eles de várias maneiras, né, soldando, aparando e assim por diante, para chegar no resultado. Bem, finalizando, já estou falando demais. Espero que tenha gostado. Jonas, espero que o desafio esteja aí satisfatório, ok? Cumprido. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Compartilha com os amigos, joga no grupo do WhatsApp, para ajudar aí o meu trabalho a ser divulgado e eu continuar produzindo mais vídeos. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, sugestão, deixa nos comentários que eu estou sempre lendo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!